Mas o Instituto viciado da Cunha. novo. É sério, viciado. E aí, mano, nunca te vi aqui, não. Caí agora, mano. O bagulho é louco, né? Falei, é isso aí, mano, vambora. E gravando tudo, né? E filmando. Cara, o Instituto é o seguinte. Assim, eu vim do esporte, eu vim do judô, né? Eu vi que vocês entrevistaram o Charles do Bronx. Porra, o Charles, fera mesma máxima. linha. Foda. E aí, o Instituto é assim, a gente leva arte marcial, luta pra criança carente de extrema pobreza. Então, junto com o Charles, eu fundei o primeiro núcleo lá no Guarujá, na favela Maré Junto Mansa. com o Charles mesmo? A gente fundou Que junto foda! primeiro. Fizemos junto. Que hora. Ele deu o primeiro mês de cesta básica. Aí, agora a partir do segundo mês, o meu instituto assumiu a turma. Tem 70 crianças, a obrigação dos pais é levar pra treinar. Não é pra ser campeão mundial, é pra ser o que... É pra dar disciplina pros moleques. Isso, e só pode treinar se apresentar o boletim com todas as notas azuis. Então é a coisa mais simples do mundo. Se o moleque fizer 2 treinos na semana e tiver nota azul, ele leva uma cesta básica pro pai e pra mãe. Ele já começa a ser um provedor porque ele tá trabalhando bem no esporte. E eu acredito no seguinte, a história do super esporte. E na escola, no esporte e na escola. Então, mas aí, Igor, você é um cara inteligente. Quanto tempo a gente vai demorar pra ter super escola no Brasil inteiro? Ixi, muito. 20, 30 anos. Tá, mas se a gente colocar... Se alguém começar a mexer agora. Isso. É. Mas se a gente colocar só arte marcial, tipo no Japão, judô e karatê, que é bem baratinho, pra todos os jovens. É um professor e um tatame. Isso. Então, assim, isso é barato. Só que isso já gera um princípio de disciplina e hierarquia, valores como coragem, moral, autoconfiança. Então, eu acredito que como o Brasil é um país muito pobre, um primeiro passo pra gente mudar a cabecinha da molecadinha da favela é, ao invés de somente jogar nada contra o futebol, mas ao invés de ficar jogando futebol no campo de areia e falando palavrão, se nesse mesmo campo de areia tem um professor de judô, karatê, muay thai, dando disciplina e dando valores, você já começa uma base para aquele moleque com 10 anos olhar pra biqueira e falar, não vou Não pra aqui. preciso vir pra aí. Porque eu sou adulto Tem karatê há outro 4 ramo, anos. outra parada. Então, assim, de toda a minha loucura, eu fiz o meu instituto é um teste que eu tô fazendo para ver se eu consigo com baixíssimo custo, tipo, para sustentar uma célula de 200 crianças, eu gasto 7 mil reais, 10 mil reais por mês. Porque eu invisto muito pouco. Mas, assim, esse baixo custo, esses moleques em 3 anos, vão estar com a cabeça forte para não ir pra biqueira? Vai. Então, você tá entendendo a minha loucura? Tô Então, se entendendo. não dá pra gente espalhar a super escola por todas as favelas do Brasil, se todo mundo na favela lutasse judô, karatê ou muay thai, em 4 anos a gente não tem um resultado, uma juventude com a cabecinha mais forte? Olha como o japonês e o oriental é disciplinado. Mas eles não têm só a luta, né? Não, eles têm a super escola. Não, eles têm tudo. Eles têm tudo. Os caras têm Mas, tudo. Monark, O japonês, ele nasce... Mas é o que eu falei, porra. por onde que a gente começa na favela brasileira? Sabe da onde que veio a minha ideia? Daquele seriado da Netflix do Cobra Kai. Quando eu vi o cara dando aula de karatê na praça, pra quem às vezes não tem chinelo. Porque não importa se eu não tenho chinelo, eu tô ali fazendo kata, tô na contagem, tenho horário pra sair, pra entrar. Mesmo sem ter um kimono, você consegue passar valores de arte marcial numa praça. E aí eu quis montar um instituto para mexer com a extrema pobreza, para ver se isso dá certo e para ver se você consegue, com um baixo custo, atingir um número muito grande. Se eu fizesse um projeto de altíssimo rendimento esportivo, para sustentar 50 crianças, eu preciso de 70 mil reais. Num projeto de baixíssimo custo, eu sustento 200 crianças com 8 mil reais. Só que eu só vou passar para eles os valores do treino. Será que... Entendeu? A gente pode te ajudar? Claro que pode. Instituto da Cunha. Quanto que hoje... Qualquer coisa te ajuda? Como que a galera te ajuda? Assim, ó, eu vou te falar assim, ó. Pra montar um núcleo, 150 crianças, eu preciso de 8 mil reais. Então, se um empresário falar assim, eu quero montar um núcleo na Brasilândia, com 8 mil eu vou contratar o professor, o assistente, vou começar as cestas básicas, cadastrar e montar o núcleo lá. Então eu quero montar um núcleo lá no Capão. A Dá gente pra fazer? consegue Dá o pra núcleo? fazer A gente amanhã. consegue desses 8 mil, Igor? A Amanhã. gente consegue? Acabou. Você Aí vai acabou ser de o conseguir núcleo do Flow. Capão. Parabéns. O No núcleo do- Capão, acabou de conseguir, no Capão. Tá fechado? Tá fechado. Faz 8 o mil corte. reais. Ó, Instituto da Cunha, Por isso que eu Instituto admiro da vocês, Cunha hein? e Flow, Bom, foda. judô ou karatê? Eu prefiro karatê mais barato. Dá pra Karatê, pegar mais criança. o que for custo-benefício Porque o maior. judô precisa de tatame pra eles rolarem, entendeu?
O que for o melhor Então, custo-benefício pra amanhã eu galera vou aí. deflagrar, em um mês eu entrego pra vocês, eu vou procurar gente Mas que tá é lá... sério, hein? Pô, e se É ele sério. fizesse Bom. os dois? Sério, Se sério. fosse os dois. Eu Dois acho que quê? tinha que ter a opção de judô É, e vamos outra fazer, opção vamos pra- fazer Faz os os dois, a dois. gente bota um pouquinho mais. Você precisa de quanto? 16? 16 mil? No máximo. No máximo. Garantido. Tá feito. Pra gente atender 150 crianças. Tá feito. É por E, isso ó, vou falar que no pra vocês, começo da conversa eu eu não- falei, por que você não é uma pessoa de bem? Eu te acho uma pessoa de bem, porra. Eu tento. Mas eu não sou, de verdade. Por Todo mais que ser eu humano possa é mal. discordar Cara, das vou- suas práticas, eu vou te por falar mais que eu ele ache tava hoje que algumas coisas numa estejam errado, intelectualidade. pô, isso foi muito bonito, cara. Uma elegância Coração. sublime, né? Eu quero ajudar, mano. Social, muito bonito. bateu no Bolsonaro. Até vai ser política essa porra, hein? Eu também acho. Caralho, eu já que tá nascendo um presidente aqui, ó, velho. Não, tô fora. Tô fora. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Este canal, Talk Flow, ele é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho. O que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes.